É sempre assim à sexta-feira na Rádio Observador, o domínio da guerra com a ajuda do Major-General Arnaud Moreira. Major-General, muito bom dia, Olá, bem-vindo. muito bom dia a todos. No domínio da guerra de hoje propõe fazer aqui um balanço de 2023, de facto um ano onde parece que a conflitualidade aumentou. Vamos fazer esse balanço global, mas parece inequívoco, aumentou mesmo esta conflitualidade a nível mundial. Parece-me interessante nós terminarmos 2023 com uma espécie de um grande balanço sobre aquilo que foi a evolução da conflitualidade no mundo durante este ano que agora termina. Talvez seja interessante começar por relembrar que nós começámos 2023 com uma enorme guerra em curso, a guerra entre a Ucrânia e a Federação Russa. Mas nós, entretanto, a esta grande guerra fomos acrescentando outras. No dia 15 de abril acrescentámos uma segunda grande guerra. É a guerra no Sudão, entre aquilo que são as forças leais ao governo, as forças representadas pelas Forças Armadas do Sudão, e aquilo que era uma força que foi constituída, uma força militar constituída, a força de apoio, de reação rápida do general Hemeti, que se revoltou contra o processo de integração das duas forças que estava previsto do ponto de vista político. O que é que resultou desta guerra? Resultaram 10 mil mortos. Resultaram 5 milhões de deslocados internos e mais 1,5 milhão de refugiados, de pessoas do Sudão que tiveram que fugir do respectivo país. Ainda assim, no espaço mediático não se falou tanto desse não se conflito, fala não é? nada. A ONU parece não estar interessada nisto. Isto tem uma dimensão de natureza humanitária comparável à que se passa na faixa de Gaza, mas nós continuamos a ignorar aquilo que é a guerra no Sudão. Depois, em 7 de outubro, acrescentámos uma terceira grande guerra. A guerra entre Israel e o Hamas. E, portanto, nós terminamos, do ponto de vista das guerras de elevada intensidade, começámos com uma e acabamos 2023 com 3 grandes guerras de elevada intensidade que vão passar para 2024. Mas nós não tivemos apenas guerras, nós acrescentámos também 2 conflitos de desenvolvimento incerto. O primeiro conflito é a anexação de natureza administrativa da região de Essequibo, na Guiana, por parte de Nicolás Maduro e da Venezuela. Este é um desenvolvimento muito preocupante numa zona que há muito tempo reivindicada pela Venezuela, a que os tribunais internacionais nunca deram razão relativamente a essa posse de natureza legal, mas que foi agora oficialmente incorporada na República da Venezuela. E isto são desenvolvimentos muito complicados que têm merecido sobretudo a atenção da grande potência regional, que é o Brasil, que já inclusivamente deslocou forças militares para a proximidade da região. Um conflito a seguir também que transita para 2024. E depois o conflito dos Houthis no Mar Vermelho, com a incapacidade de fazer passar em segurança tudo aquilo que é o tráfego internacional marítimo que utiliza o canal do Suez, o Mar Vermelho, e, portanto, através do Estreito de Bab el-Mandeb, faz a ligação depois ao Índico. Existem muitas divisões entre os aliados relativamente ao que fazer aqui. Os Estados Unidos lideram uma força naval importante, mas há aliados que se desligaram de alguma maneira desta força. Itália e Espanha não estarão eventualmente disponíveis para participar num conflito armado lançado a partir desta força naval. E, portanto, mais um conflito que vai transitar para 2024. E depois tivemos 2 incidentes envolvendo a China. O primeiro foi o sobrevoo logo em fevereiro daquele balão que passou por cima de um conjunto de foi destruído, localizações críticas sobre os Estados Unidos e que acabou destruído. E depois
foi mais recentemente um conjunto de colisões entre navios patrulha da China e navios de reabastecimento das Filipinas. Portanto, não são ações de natureza armada, mas são ações de interposição envolvendo o choque físico entre navios no Mar do Sul da China. Depois houve também muitos golpes militares em África. Eu fiz um apanhado, desde 2020 já houve 7 golpes de Estado em África. 7 golpes de Estado em África. Desses 7 golpes, alguns países repetiram os golpes. Por exemplo, no Mali já houve 2 golpes em 9 meses, no Burkina Faso 2 golpes em 8 meses. Bom, nós temos que fazer uma leitura global daquilo que se está a passar aqui. E a leitura é esta. O poder militar regressou outra vez à ordem do dia como instrumento internacional disponível para países que se encontram insatisfeitos com uma determinada situação. Esta ideia de que era possível resolver tudo na ONU é falsa. Os países continuam, e muitos países, cada vez mais países, continuam a ver no instrumento militar a sua capacidade de impor poder, de fazer com que o outro obedeça à nossa vontade. Segundo, outro aspecto que é importante. Praticamente todas estas manifestações de conflitualidade são contra os interesses ocidentais. E, portanto, parece haver uma enorme coligação internacional no mundo destinada a fazer a erosão dos interesses ocidentais. E depois, há 3 coisas que nós temos que procurar. Primeiro, é preciso que a Europa acorde para a questão dos instrumentos de natureza militar. Nós, se formos chamados a entrar em combate, temos que fazer... o poder político tem que responder a estas perguntas. Onde estão os reservistas para serem mobilizados? Existem? Ou com o serviço militar obrigatório já não temos reservistas? Quanto tempo demoramos a mobilizar e temos equipamento suficiente para armar os reservistas? Há equipamento desses, há munições em depósito para isso. É que um programa para adquirir armamento demora muitos anos e nós podemos não ter tempo para isso. E a Europa diminuiu a sua produção militar. Exatamente. E, portanto, é preciso acordar a Europa sobre isso. Depois, é preciso que alguém nos Estados Unidos veja mais do que imigrantes a passar na fronteira do México. Isto é, ligar a questão dos imigrantes às questões de liderança internacional dos Estados Unidos é um ato que vai condenar a médio prazo os Estados Unidos da América. Porque os aliados vão perder confiança nos Estados Unidos se não houver liderança dos Estados Unidos. E depois, é preciso que alguém encontre as Nações Unidas que andam perdidas neste cenário de conflitualidade. Também têm sido mais criticadas que nunca em 2023. Eu julgo que o Secretariado das Nações Unidas ainda se encontra em Nova Iorque. Se alguém encontrar as Nações Unidas, faz favor de entregar ao Secretariado. Vamos então a esse 7 de outubro, Major-General Arnaud Moreira, e olhar aqui para um balanço mais em particular da guerra entre Israel e o Hamas. Primeiro, este era um conflito inesperado, surgiu de forma inesperada, e já agora que balanço é que fazemos destes 3 meses? Bom, nós na verdade, fomos todos surpreendidos. Este todos surpreendidos envolve não apenas a comunidade internacional, o próprio Israel, mas envolve o próprio Israel. Israel também foi surpreendido e não deveria ter sido surpreendido por isso. Há 2 factos relevantes logo no início, logo nos primeiros 10 dias após o início do conflito a 7 de outubro, que são muito relevantes. O primeiro foi a rápida mobilização das Forças Armadas de Israel, que conseguiu, aquilo que falávamos em relação à Europa há bocadinho, que conseguiu num curtíssimo espaço de tempo mobilizar uma força militar muito credível, armá-la, equipá-la e prepará-la para entrar em ação. Isto significa que há um trabalho preparatório muito interessante feito por Israel para manter esta sua capacidade de mobilização.
A outra foi a resposta rápida do dispositivo aeronaval norte-americano, que rapidamente isolou a zona e, portanto, de alguma maneira, reduziu consideravelmente o âmbito do envolvimento hostil contra Israel e, portanto, este dispositivo aeronaval também permitiu reduzir as dimensões geográficas do conflito. Depois entramos naquilo que eu considero serem as 4 fases de desenvolvimento de um conflito, que ainda não chegou à conclusão do seu 3º mês. E há aqui talvez 4 fases que eu distinga neste conflito. A primeira fase é a fase do bombardeamento aéreo. Esta foi, parece-me a mim, a fase mais destrutiva do ponto de vista das infraestruturas em relação a todas as outras fases. A fase do bombardeamento aéreo foi feita sobre alvos que já estavam pré-identificados como sendo infraestruturas pertencentes ou utilizadas pelo Hamas para a condução das suas operações. Essa foi a primeira fase. A segunda fase foi o início das operações terrestres, sobretudo na zona norte, concentrando-se em 2 grandes áreas. Por um lado, o campo de refugiados de Jabalia, mas sobretudo aquilo que era a própria cidade de Gaza. E, portanto, a primeira fase da operação foi sobretudo da operação terrestre, portanto, a segunda fase desta operação militar foi sobretudo concentrada em Gaza e em Jabalia. De alguma maneira, esta fase já progrediu de tal forma que a intensidade dos combates nesta zona já está bastante mais reduzida. Depois, a terceira fase, que corresponde à segunda fase da invasão terrestre, foi a cidade de Khan Yunis. Khan Yunis era a segunda grande cidade, era considerada como uma espécie de um bastião do Hamas e mereceu também uma atenção por parte das forças de Israel. Estas operações continuam a desenvolver-se em Khan Yunis. Depois temos aquilo que será a 4ª fase, em algumas regiões, essa fase já começou, que é aquele conjunto de outras pequenas de regiões, de partes geográficas mais limitadas da faixa de Gaza, mas para onde podem eventualmente ter encontrado refúgio aquilo que são os combatentes do Hamas. E agora estamos a falar de um conjunto de campos de refugiados na zona central de Gaza e também já aquela zona encostada já à fronteira com o Egito em Rafah. Parece-me que nós estamos a caminho de uma solução para isto. Por um lado, porque o desenvolvimento das operações militares já neste momento está alargado a praticamente todas as zonas geográficas da faixa de Gaza. A liderança do Hamas estará também sob enorme pressão e, portanto, quando está sob enorme pressão, está mais disponível também para aceitar condições de paz. E, contrariamente à guerra da Ucrânia, nunca faltaram interlocutores para encontrar uma solução em Gaza e, portanto, é muito provável que a guerra de Gaza, pelo menos com a intensidade com que a conhecemos, acabe por encontrar agora, nos próximos meses, uma solução de natureza política que possa ser aceitável. Ela passa certamente por 2 questões que são essenciais. É preciso recuperar os reféns, por um lado, e por outro lado é preciso pensar na solução. Israel já começou a fazer isso, os Estados Unidos têm pressionado muito nesse sentido, o Egito já avançou com propostas nesse sentido de encontrar... Há reuniões este fim de semana no Egito, exatamente, precisamente. O que é o dia seguinte, isto é, quando a operação... O pós-guerra? Quando a operação militar terminar, a quem é que fica entregue a administração do território? Não vão ser as forças militares que vão ficar indefinidamente a tomar conta do território. É preciso encontrar... E Israel não quer que seja o Hamas. De natureza política. Não quer que seja o Hamas e tem muitas dúvidas relativamente à autoridade palestiniana. É por isso que agora se fala sempre, temos que notar, quando os Estados Unidos falam, nunca falam na autoridade palestiniana, falam na autoridade palestiniana rejuvenescida. Isto é, uma autoridade palestiniana, mas não com estes protagonistas atuais da autoridade
autoridade palestiniana. Portanto, é um assunto que vamos acompanhar, mas eu prevejo que a guerra na faixa de Gaza possa terminar realmente em 2024. O conflito, não. Esse perdura há 2000 anos e ainda temos muitos anos antes de encontrar uma boa solução política para a região. Mudamos aqui o nosso foco então para a guerra na Ucrânia. Esta já dura há mais tempo e aqui neste final de ano parece que as forças russas até terão recuperado alguma iniciativa militar, principalmente nas regiões do leste da Ucrânia, a tomada de Marinka e a ameaça à Avdiivka continuam na ordem do dia, mas de uma forma mais geral e abrangente, e olhando para este 2023, como é que podemos caracterizar o atual estado deste conflito na Ucrânia à entrada para um novo ano? Esta, portanto, foi uma guerra já herdada de 2022 e continua sem solução política à vista. Putin diz que espera 5 anos de conflito. Pois, é uma declaração desta semana. É uma declaração desta semana. Temos que perceber o seguinte, nós, enquanto para a faixa de Gaza nunca faltaram mediadores desde a primeira hora, mediadores credíveis, nunca houve nenhum mediador para este conflito. A Turquia, talvez? A Turquia desapareceu em combate. Foi a questão dos navios dos cereais? Por vontade da Federação Russa. Isto é, a Federação Russa não quis dar protagonismo à Turquia, nomeando-a ou dando-lhe o estatuto, concedendo-lhe o estatuto de mediador. E, portanto, assim que acabou o acordo dos cereais, a Turquia nunca mais falou sobre esta questão. Portanto, não há mediadores influentes aqui. Portanto, como não há mediadores influentes, também as soluções políticas não há quem as possa aproximar, negociar, estabelecer pontos, contactos, locais geográficos para reuniões entre as partes, etc. Bom, e, portanto, esta guerra é para continuar. Falamos nos 5 anos, enfim, é um número como outro qualquer, eu julgo que ninguém está em condições de avançar o número de anos que esta guerra pode durar. Há guerras, como eu gosto de lembrar, que ficam congeladas, isto é, a certa altura nenhuma das partes consegue desequilibrar o dispositivo militar montado pela outra e as guerras, por isso, simplesmente param nas fronteiras onde estão. Do ponto de vista militar, há aqui 3 fases que são importantes. Primeira, das operações terrestres. Houve, no início do ano, um grande otimismo ocidental com o fornecimento de equipamentos modernos, tecnologicamente avançados, para a Ucrânia. A segunda fase, que foi a fase da ofensiva, começou muito tarde, da contraofensiva ucraniana, começou muito tarde e não obteve resultados. E a terceira fase, digamos a partir de novembro, a Rússia recuperou alguma capacidade de iniciativa, no entanto também não sobrevalorizemos essa capacidade. Na verdade ela nunca conseguiu articular ataques de coordenados de meios mecanizados e blindados e acabou por fazer vagas sucessivas de assaltos de infantaria à piada com milhares e milhares de mortos espalhados no campo de combate. Bom, de qualquer maneira, isto é no ponto de vista terrestre, mas do ponto de vista aéreo, nos últimos 10 dias tem sido uma catástrofe para a Federação Russa, porque alguns dos seus melhores aviões de combate, os Su-34, foram abatidos. Cada um deles custa 40 milhões de dólares. Só num mesmo dia, a Ucrânia abateu 3 destes mísseis. Destes aviões. E depois, do ponto de vista naval, também tem sido um ano para esquecer. De acordo com dados do Ministério da Defesa britânico, já foi afundada a Ucrânia, que não tem uma marinha operacional com navios de superfície, já destruiu 20% daquilo que era a frota do Mar Negro, que era uma das joias da coroa de Putin. E não apenas isso. Também a impediu de operar livremente no Mar Negro. E, portanto, a frota do Mar Negro tem-se vindo a afastar cada vez mais daquilo que era a sua zona de operações tradicional a partir de Sebastopol, já praticamente não opera a partir de Sebastopol, passou depois numa segunda parte para Feodósia, que foi agora atacada esta semana, e, portanto, a frota do
do Mar Negro está, por um lado, cada vez mais distante daquilo que é esta zona de operações e, por outro lado, é cada vez menos significativa. 20% da frota já foi ao fundo. Portanto, temos uma guerra para continuar. Se vão ser 5 anos ou não, não depende de Putin. Depende também de nós, e é isso que é importante. Não é Putin que vai fazer terminar a guerra, a não ser que faça concessões. Somos nós, pelo nosso empenho, que podemos dar ainda uma vitória à Ucrânia. A ver, vamos, mas para já temos aqui uma cortina de fumo. Major-General Arnaud Moreira, Sergei Shoigu comunicou a Vladimir Putin que um navio de desembarque sofreu um ataque por parte da Força Aérea Ucraniana, tinha sido danificado, mas a expressão sofrer danos parece-lhe uma cortina de fumo para este caso. É uma enorme cortina de fumo. Eu imagino Shoigu a ir falar com Vladimir Putin para lhe dar esta notícia, porque ele tinha, dias antes, tinha ido comunicar a vitória sobre Marinka e tinha saído dali muito eufórico. 2 dias depois, ou um dia depois, teve que ir dar esta notícia do sofrer danos. Claro que o sofrer danos é uma expressão muito interessante do ponto de vista comunicacional para aquilo que é a audiência interna russa, mas Putin sabe muito bem que o sofrer danos é um bocadinho mais do que isso. Na verdade, há pedaços deste navio de desembarque espalhados pela cidade de Feodósia e isso mostra bem quão poderosa foi a explosão que, na verdade, afundou este navio. Este navio não é mais recuperável. E isto coloca aqui um sério problema. É que depois dos ataques a Sebastopol, Feodósia era uma espécie da segunda linha da presença da frota naval russa do Mar Negro na Crimeia. Ora, Feodósia mostrou também as suas limitações em face daquilo que são as capacidades hoje em dia ofensivas de combate em profundidade da Força Aérea Ucraniana com os seus Storm Shadows e mísseis Scalp. E, portanto, houve aqui um revés que provavelmente nem sequer pode ser esquecido em face daquilo que foi a conquista de Marinka. Esta enorme vulnerabilidade em face daquilo que é hoje em dia o combate em profundidade da Ucrânia realmente não se consegue disfarçar através de cortinas de fumo dos danos ligeiros ou de sofrer danos. Realmente o navio foi ao fundo. Ainda temos 2 minutos para um ponto de mira. E colocamos hoje no ponto de mira a Comissão Eleitoral Russa para as eleições presidenciais em março. Recusou a candidatura da jornalista e advogada Ekaterina Duntsova por alegados erros na documentação. Algo expectável também. É muito expectável, muito expectável. Bom, e a Ekaterina Duntsova tem uma característica. Bom, ela é advogada, foi jornalista, ela tem uma característica que tem uma enorme coragem. Isto é, desafiar Putin com um programa eleitoral que diz a Rússia está a mover-se na direção errada, não para o desenvolvimento, mas para a autodestruição. Isto é fortíssimo como lema da sua campanha eleitoral. Ora, e nem o exemplo de Navalny não, a demoveu. Isto é extraordinário, isto revela-nos uma outra Rússia insubmissa e que está absolutamente convencido que a Rússia está a caminhar com Putin na direção errada, está a caminhar para os anos 60, outra vez para o tempo da Guerra Fria, etc. Ora, é preciso aqui dar realmente um grande elogio a alguém que em condições tão difíceis resolve apresentar uma candidatura com esta coragem. E que poderá ter um 2024 mais difícil também. Ela terá certamente um 2024 mais difícil, mas ela será o exemplo também para muitos outros que acham que a Rússia está a caminhar na direção errada. Muito bem, está feito mais um Domínio da Guerra com o Major-General Arnaud Moreira, o último deste ano. Muito obrigado por este balanço. Um abraço, boa passagem de anos para todos. Muito obrigado.